no finalzinho ali, antes de descer lá para a coletiva e para a zona mista, eu tinha falado sobre a circunstância do jogo. Ela deixa, pelo menos no meu caso, me deixa ainda mais pé da vida com essa derrota do Cruzeiro. Era um jogo pro Cruzeiro. Cara, hoje aqui, o Thiago Valu na abertura falou muito bem. Esse é o elenco que tem, então não adianta a gente pensar num Cruzeiro após a janela se a gente tem essa realidade aqui. Nós não temos nem a realidade do Cássio, né, para jogar. E a gente precisa ser muito claro, muito franco aqui nas nossas análises, honestos também, né, corretos. Mas o Anderson falhou no primeiro gol e poderia ter feito algo melhor no segundo. Isso é um fato. Porque a bola, quando você vai olhar, a bola realmente quica, sim. Mas ela não vem tanto no canto assim para ele ir com uma mão apenas. Então, movimento aqui, ó. As duas mãos, a bola ia bater e ia para outro lugar. Não ia pular a mão dele, né? Que ele foi só com uma. Então, foi uma falha técnica do Anderson no gol. Assim como uma falha coletiva, porque o Lucas, primeiro, tem um passe do Franco, zagueiro, quebrando uma linha, e aí o Lucas já recebe e sai costurando numa facilidade absurda. E finaliza. Não foi uma finalização primorosa, para mim uma falha no primeiro gol. E no segundo, foi o ponto que eu questionei ao Seabra. No primeiro também dá para ver isso. No futebol hoje, competitivo do jeito que está, você precisa de volantes correndo o tempo inteiro, em cima o tempo inteiro. Não é só presença ali, fecha uma linha e isso e aquilo. Não, precisa de volante para antecipar, de volante para morder o tempo inteiro, para roubar a bola, para estar sempre onde a bola está e não estar sempre depois onde a bola esteve. Isso tem acontecido muito. No segundo gol, principalmente, o Lucas ele abandona a marcação do Wellington. O Zé Ivaldo tem que sair e a gente está com um a menos, né? E aí o João fica no mano com o Caleri. Então, o Lucas tinha que ter acompanhado e ele não acompanhou. E quando eu faço a pergunta pro Seabra, eu até entendo. Você tem jogadores experientes, jogadores aí mais rodados, mas aos poucos você vai ter que fazer outros testes. Um grande mérito que o Seabra teve no ano passado, e foi juntamente com o Paulo Autuori, foi ter colocado o Japa. Tinha mais gente para jogar. Tudo bem que foi numa circunstância de que um machucou, o outro saiu e tal, sobrou, vai. E ele foi muito bem. O Japa no ano passado foi uma baita novidade do Cruzeiro. Não estou falando que ele tinha que ter entrado aqui não, porque ele está voltando agora de lesão. Mas o Fernando Seabra, eu acho que o Cruzeiro fez aqui o melhor primeiro tempo neste Campeonato Brasileiro, contra um adversário que, historicamente, o que aconteceu aqui hoje, tudo o que aconteceu aqui hoje, é para passar a régua em tudo que a gente vem falando. O Cruzeiro perdeu esse jogo aqui hoje de uma forma que tem coisas que acontecem neste duelo com o São Paulo em pontos corridos. Não tem outra explicação. Primeiro, uma falha coletiva que termina com uma falha do goleiro. Teve tanta coisa para acontecer até sair esse gol e saiu logo no comecinho. Depois o Cruzeiro martela, amassa o São Paulo, o técnico tira um lateral, coloca zagueiro e por aí vai para ver como que estava. Isso ele já fez com um jogador a mais, né? Cruzeiro em cima, bola na trave e isso e aquilo. Vem uma expulsão. Um vacilo do Marlon, pediu desculpas e tudo, mas o Marlon não pode acontecer não. Naquele lance ali, campo de ataque, dá uma entrada daquela, erro de cálculo, beleza. Mas um erro de cálculo que custa pontuar, pelo menos. Porque o Cruzeiro naquele ritmo que estava jogando, tudo bem que tinha o São Paulo do outro lado, e acontece tudo como eu falei, mas era jogo para pontuar aqui. Na verdade, era jogo para o Cruzeiro vencer o São Paulo em pleno Morumbis
e proporcionar ao Zubeldia aí a primeira derrota dele no comando do Tricolor Paulista. Mas aí aconteceu tudo que aconteceu. Então, acho que o Seabra treinou bem o time. O Cruzeiro proporcionou ao São Paulo, talvez, aí grandes dificuldades que ele não tinha tido ainda atuando aqui no Morumbi. Eu vi o jogo contra o Tajeres, mas foi um São Paulo mais dominante. E hoje aqui não. Até quando teve um jogador a mais, o São Paulo teve dificuldade. Isso aí é mérito do treinamento. Agora, ao mesmo tempo, o Seabra ele precisa desapegar de algumas coisas, né? Essa defesa de todo mundo, ela pode ir até certo ponto, véio. Mas não dá para brigar com algumas coisas que a gente vê e que todo mundo está vendo, né? Quando ele tem opções para ele testar, ele falou, terminamos com 4 garotos. Dava para terminar com 5 tranquilamente, véio. Porque o Ramiro que vem entrando sempre, a gente já sabe o que ele vai entregar, véio. O Joseph ainda a gente não sabe. O Cifuentes nem foi relacionado, aí já é outro caso. O Japa teria condição, talvez, aí para 25, 30 minutos, senão ele nem estava aqui relacionado, né? Então, o Seabra pode dar uma desapegada disso, porque ele tem uma grande chance na carreira, comandando o Cruzeiro agora, e ele pode fazer o diferente. Até a abertura da janela, né? Porque se as contratações que chegarem, Matheus Henrique, é camisa e titularidade para ele, velho. Porque senão aí eu procuro um fosso aí e me jogo lá dentro. O meio-campo é a chave da maioria das equipes. Pega o São Paulo. Nestor, tempo inteiro, todo lugar estava em campo. O Alisson tá jogando demais. Todo lugar tá em campo. Aí você pega... Pode pegar aí esses times todos aí, ó. O Bahia, por exemplo, que empatou com o Atlético Mineiro. Tem o... Como é que chama? É Caio, né? É Caio, o volante? Jean Lucas. Os caras movimentando o campo todo. Campo todo. O Cruzeiro tem o Lucas Romero. E aí fica sobrecarregado. O futebol hoje não permite isso. Não permite. Então eu vou torcer demais pro Alexandre Matos, pro Pedro Lourenço, para eles contratarem pelo menos 2, pro meu campo. Que aí, se não tiver um, vai ter o outro também do nível. Para começar a reoxigenar este elenco do Cruzeiro, principalmente no meu campo. Precisa de peça para todos os setores, né? Isso está mais do que claro. Agora, os volantes ali, o Cruzeiro precisa se reforçar e lá na frente, né? Porque você cria e não faz, o São Paulo não criou quase nada e 2 grandes jogadores decidiram o jogo. O Lucas numa jogada individual, o Caleri achando uma cabeçada. O que mais que o Caleri teve de chance no jogo? Nada. Uma chance, testou e gol. 2-0 para o São Paulo. Então, esse jogo, ele me deixa, volto a repetir, pé da vida, porque era jogo para o Cruzeiro sair daqui, ó. Esse elenco, a gente ia sair daqui, ó. Sabe o São Paulo do Zubeldia aí, que tá ganhando de todo mundo e tal, se reagiu na Copa Libertadores, ficou em primeiro. O Cruzeiro foi lá, amassou os caras, venceu. Só que a gente sai daqui com uma derrota, mais uma na história pro São Paulo, com erros bobos, erros infantis, e estragando uma atuação num primeiro tempo que foi, pelo menos na minha opinião, muito boa. E aí, a gente tem que pontuar o seguinte, é esse mesmo São Paulo aí que está encarando todo mundo. A gente tem que aprender também a valorizar aquilo que a gente conquista. Quantos times vão vir aqui e colocar esse futebol que o Cruzeiro colocou contra o São Paulo? Poucos. Marcando em cima, saiu tocando e criando boas oportunidades, só que aí vem falhas que estragam tudo. E aí a gente sai daqui com uma derrota, a posição ainda, ela tá ok para o que esse elenco é, e ao mesmo tempo, esses jogos, eles vão mostrando que, beleza, pode chegar mais à frente, mas falta qualidade. E aí
é o que vai entrar o trabalho do Alexandre Matos, de todo o departamento de futebol e com a grana do Pedro Lourenço. Porque o futebol, ele é caro, mas quando você não gasta, em algum momento você vai ter que gastar mais, véio. Ou aquilo vai te dar um prejuízo que, se você tivesse gastado, investido, teria o retorno. Eu volto a citar aí, 2 jogadores do São Paulo, diferentes, decidiram a partida, 3 pontos, pronto e acabou. Tá faltando isso no Cruzeiro. E vamos torcer que até a janela a gente siga pontuando nessa primeira parte da tabela, porque chegando reforços, esse elenco aqui, com os reforços, dá pra gente sonhar um pouco mais. Porque se tá demonstrando isso, que está demonstrando hoje, sem as peças que vão chegar, eu fico com um cenário de otimismo. Mas claro, né? Tem que chegar mesmo. E dentro desses nomes especulados aí, tem muitos que vão chegar e vestir a camisa, porque a gente está precisando demais. Então, os jogadores do Cruzeiro, eles precisam ter essa noção também. Às vezes, lances idiotas, falhas juvenis, colocam por água abaixo um resultado que iria ser bom para todo mundo. Para o torcedor, claro, nem se fala, né? Para a comissão técnica e para eles também. Para mostrar que um ou outro não vai ficar no Cruzeiro na metade do ano, quando a janela abrir. Mas os que ficarem, que eles merecem, mesmo buscando outras peças, a frequentar este elenco do Cruzeiro. Então, eu vim não esperando nada. O Cruzeiro estava entregando um futebol que eu estava esperando algo. E aí, um banho de água fria. Mas enfim, isso é o Campeonato Brasileiro. E a gente enfrentou o São Paulo e tem muito time qualificado aí pelo caminho. E a história precisa ser diferente. Mas primeiro, tem o Cuiabá no Mineirão. E aí, meu amigo, não dá para negociar vitória nesse jogo. Não dá para você pensar em não vencer esta partida para não ficar longe ali das primeiras colocações. Então, vamos voltar para casa, cabeça inchada, com falhas bobas que custaram uma pontuação aqui no Morumbi. Valeu!